Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer aí o primeiro laboratório do projeto final para a turma de 2020. Então lembrando que a parte de simulação ali da disciplina de projeto de rede de dados, todas as informações estão disponíveis nesse site, o link está na descrição do vídeo. Com relação à questão do regime remoto, então até o final desse ano acho que tem somente aulas remotas, ainda não sabemos como é que vai ser o ano que vem. Aqui também está disponível a questão do calendário, o horário, as nossas aulas são sempre na segunda-feira, que é quando eu vou enviar as atividades para vocês. E também vai estar postado o vídeo aqui, né, nessa página. Então, sempre que tiver em amarelo aqui é o que está vigente, é o que eu estou passando naquela semana, e o que tiver em laranja é o que já passou, mas é claro, vocês procurem seguir a ordem sequencial das aulas. E aqui tem a nossa especificação, então já foi enviado para vocês a prévia. Então a gente vai trabalhar muito em cima dela, essa especificação ela não modifica mais. Sobre as condições gerais, a forma de avaliação, e várias questões aqui com relação ao relatório na disciplina dos outros professores. E aí lembrando que a ideia do projeto desse ano é a gente trabalhar aí atendendo todo o litoral do Paraná ali em Pontal. Então desde aqui de Praia de Leste até o bairro do Porto, foram divididos aqui em 26 setores. Vocês vão ter que escolher um dos setores de vocês, um dos setores ali disponíveis, para poder trabalhar no Packet Tracer. Então, cada um vai ter um arquivo de simulação e lá no laboratório de telecomunicações a gente consegue interligar todos os computadores em rede e fazer com que uma simulação se comunique com a outra. Então, eu vou trabalhar aqui com a região 26, depois vocês deem uma boa lida aqui nessa especificação, nos requisitos do projeto, como que a gente vai estruturar isso. Mas a ideia inicial, o que, que vai ser? Lá no laboratório de telecomunicações vai ter um servidor com Packet Tracer que vai ter esta rede aqui implementada com os armários, usando a ideia do multi-user, que é a ideia de conectar o Packet Tracer em rede. Então, dependendo de onde vocês estiverem, a região que vocês escolherem, vocês vão ter que pegar e criar uma conexão multi-user com um desses armários aqui. Por exemplo, a minha região ela vai estar bem aqui na ponta 26, então eu vou me conectar com o armário 5. Eu vou mostrar isso aí na sequência ali no Packet Tracer. E aí depois eu internamente, nesse link de fibra, que vai estar aí disponível para vocês, vocês vão receber as conexões por trunk, mas internamente vocês vão poder distribuir conforme a rede de vocês. E aí a ideia é que na tela principal do Packet Tracer, que é o que eu vou fazer hoje aqui, ó, então quando eu abrir o Packet Tracer, o projeto, eu vou ter um mapa da minha região. E aí aqui é essa nuvem ARD5 aqui, ó, com essas barras, é a opção do multi-user lá do Packet Tracer. E depois eu vou também ensinar hoje a criar esses mecanismos de cluster para que a gente possa ter vários cenários dentro da nossa rede, principalmente para ficar organizada a simulação. Então aí tem alguns requisitos aqui que a gente vai ter que atender. E aqui as regiões onde vocês vão poder trabalhar, vocês vão definir também as equipes. A simulação ela vai ser individual. Então, por exemplo, se vocês escolherem aqui a equipe de vocês, essa região de Praia de Leste, cada um vai ter que pegar aqui um setor, 1, 2, 3 ou 4, e fazer a simulação desse setor. Depois, a gente vai integrar lá no laboratório essas redes pela simulação. Então aqui tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que a gente pede é que vocês se organizem aí de forma a ficar perto, né, as equipes, para facilitar a conexão. Aí tem umas diretrizes também de onde você pode localizar isso no Google Maps também. E aqui a região de Pontal do Sul, por exemplo, eu vou trabalhar com esta área 26 aqui. Daí vocês não podem escolher as outras 25 e claro, não pode ter repetido aí.
Aqui também, quando a gente for começar a parte de configuração, já está especificado justamente para não dar conflito a lista de IPs que cada setor aqui ó, vai ter que utilizar, tanto IPv4 quanto IPv6 e também aí para os ramais. Então isso vai estar disponível na especificação da proposta. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com esta faixa de IPv4, que sou região 26, aqui o IPv6 e os meus ramais do VoIP lá vai começar sempre com 12 e 16 e depois o ramal na sequência, né? Então o MCDU aqui. Bom, como que eu faço para construir aquela tela inicial lá do Packet Tracer da região 26 aqui, ó? Então a minha sugestão, você vai vir aqui no Google Maps. Vou abrir uma aba aqui. Então Google Maps. E aí você pode simplesmente digitar lá uma busca simples, tem as diretrizes ali também na especificação da proposta. Por exemplo, o meu é a região de Pontal do Sul, então eu já vou colocar aqui Pontal do Sul, vírgula, Pontal do Paraná. Ó, até ele já vai aparecer aqui para mim uma sugestão. Então eu vou clicar nela. E aí ele já vai mostrar para mim ali ó, o balneário de Pontal do Sul, que fica bem na ponta lá, né? Pontal do Paraná. Mas também você pode pôr lá Praia de Leste, Ipanema e ir seguindo para se localizar, tá tudo lá na especificação da proposta. Eu vou fechar aqui, ó. E aí eu vou trabalhar com este zoom aqui embaixo. Então eu posso ir movendo aqui também. Então, ó, a minha região, se eu for comparar lá com o que tem na proposta, vocês vão ver que tem 3 regiões aqui que pegam o Atami, a 26 e aqui bairro do Porto. Seria aqui a 25, aqui indo para o bairro do Porto. Está lá na proposta. Reparem que é sempre interessante vocês ficarem de olho aqui embaixo na escala. Ó, ele está 200 metros com esse tamanho aqui. Claro que depende do zoom aqui do PDF também. Então eu vou estar aqui ó, na mesma escala, mas eu consigo ampliar mais um pouco aqui, ó, e arrastar e tentar centralizar, de forma ó, que eu vou pegar justamente a região que eu tenho que atender. Então ó, eu estou aqui embaixo, aqui no canto direito, 200 metros, mas reparem que agora aqui está maior essa barra devido ao zoom. E ó, aqui eu centralizei mais ou menos a região que eu vou trabalhar, que pega esta rua aqui, a universidade, e fecha aqui na BR, nessa Alameda da Praia. Então isso aqui está lá no projeto também ó, detalhado. Ó. Vocês também podem definir essas fronteiras, o que cada um vai fazer aí entre as equipes. Aqui é mais como uma referência, né? Claro que desde que fique também proporcional, né? As áreas fiquem mais ou menos tamanho meio parecido, ou que pelo menos tenha a quantidade de usuários meio parecido. Então, ó, eu tenho aqui a rua principal, em azul, o litoral, a universidade e esta rua aqui, que acho que é Araucárias, que está escrito, ó, repare que eu tenho uma área em branco aqui, que daí já seria do 25. Então, é isso que eu estou pegando como referência aqui para extrair o meu cenário de fundo. Ó. Ó, eu tenho esta área aqui em branco, ó, a universidade e aqui a minha avenida. Então, essa é a ideia aí. Feito isso, você pode dar um print screen, aí dependendo no teclado do teu sistema operacional. Aqui no Linux eu já tenho uma ferramenta de recorte. Então eu vou pegar ela aqui ó, e vou selecionar. Eu vou tentar pegar também a informação da escala ali embaixo. Ó, então eu vou fazer um print de tudo isso daqui. E aí eu vou salvar isso daqui. E aí na hora de salvar, importante também aqui, ó, eu criei uma pasta projeto final e uma pasta Packet Tracer. E ali vai estar tudo disponível para mim. Então eu vou colocar aqui ó, background. Por exemplo, aqui vou pôr 01. Melhor, vou colocar aqui Pontal 01.
e salvar aqui. Então essa dica também da pasta, já que vocês lá no final, como agora não é só o arquivo PKT, eu também preciso das imagens de fundo, as configurações. Então a dica é que vocês criem uma pasta lá, ó, por exemplo, eu criei aqui uma pastinha projeto final, que vai ter os arquivos dos outros professores, lá que vocês têm que fazer o relatório, e a pasta Pact Tracer aí, que seria só da minha disciplina, ó. E aqui eu tenho 3 arquivos, né? Esse aqui eu acabei de recortar, que é o background. Aqui eu coloquei um outro, que eu sempre uso de fundo para as aulas, e ele pode servir, vocês podem colocar algo de fundo também ali pro provedor de vocês, já que vai ter uma sala com o armário principal com os equipamentos. Isso fica bem interessante ali no Pact Tracer. Para mim é só o fundo aqui que eu vou importar no cluster do provedor, já vou mostrar. Esse arquivo que eu acabei de salvar aqui, ó, que eu vou importar para o Pact Tracer. E aqui eu tenho um arquivo de backup, que a minha sugestão aqui para manter organizado é vocês fazerem um backup incremental do arquivo PKT principalmente, para minimizar aí a questão de retrabalho. Às vezes se altera algumas coisas umas configurações muito avançadas no Packet Tracer e puxa, não ficou legal. E aí tem que refazer. Se você fizer um backup incremental antes, você consegue recuperar e isso vai te poupar muito trabalho, tá? Então, eu vou mostrar aí como que faz isso no Linux, mas vocês podem fazer no Windows, pode fazer manual, tá? Fiquem à vontade ali. E continuando aqui então, a primeira ideia eu vou pegar e vou delimitar aqui, ó, que eu recortei do Google Maps, mas eu vou fazer igual a proposta aqui, ó, eu vou delimitar a minha região para facilitar, para não invadir a área de outra pessoa, então para ficar mais tranquilo ali. Então eu vou pegar agora naquele arquivo que eu tinha salvo ali do print screen, ó, eu vou abrir ele aqui no Color Paint, que seria similar ao Paintbrush lá do Windows, ó. E eu abri aqui o meu mapa. Aí eu vou pegar aqui um tracejado, ó, uma linha mais grossa e, por exemplo, ó, vou fazer em azul. Então eu vou esticar aqui. Ó, lembra que eu tinha essa área aqui em esse vazio, ó, e aqui a BR, ó. Então eu vou começar aqui a minha área de atuação. Ela vem até em cima lá, ó, na universidade. Da universidade aqui eu vou pegar também a região de praia. Lembrando aí que a ideia também é de disponibilizar um Wi-Fi nas praias também, a questão de monitoramento. Então ó, eu vou contornando aqui a minha região. Deixa eu descer aqui a barra de rolagem. Aqui também ó, tem um acesso à praia ali, então a ideia seria disponibilizar um Wi-Fi também ali embaixo. E aqui acabou meu mapa, então eu vou recortar aqui, ó, até essa alameda da praia. E aí eu vou fechando ali na principal, ali na minha PR, ó. Então essa é a minha região aí. Vou salvar isso aqui, pode salvar no arquivo 1 mesmo. Eu gosto de fazer a questão incremental, ó, então vou por salvar como e vou colocar o nome 2. Uma dica aqui é no Linux, o que funciona legal é trabalhar com esse formato PNG. Também é possível vocês trabalharem com bitmap, mas a imagem fica maior, ou JPEG, tá? Os outros formatos aqui. No Linux o PNG tem funcionado legal, então eu vou deixar ele aqui, ó, vou salvar. E vou fechar esse meu arquivo aqui, ó. Então lá na minha pasta agora eu tenho o mapa original e o mapa com esse 2 que seria o contornado. E agora eu vou aqui no meu Packet Tracer, ó, ele zerado no arquivo novo, e eu vou vir nesta opção aqui da direita, ó, em Set Background ali, ó, vou selecionar, vou colocar para buscar e vou lá na minha pasta, lá, Gustavo, projeto final, Packet Tracer, até eu vou deixar aqui, ó, um atalho já, que eu já clico, já vem direto, e eu vou pegar aqui, ó, minha figura 2, ó, e abrir, ó. Então ele vai até mostrar aqui, eu vou usar o tamanho original,
Por que eu estou usando o tamanho original? Porque a mesma tela que eu estou usando para rodar o simulador é a mesma que eu abri o Google Maps, então eu estou numa escala de pixel muito próxima, eu recomendo vocês fazerem isso. E vou colocar aqui em aplicar. Ó. E aí ele carregou para mim aqui ó, o meu cenário de fundo onde eu vou trabalhar. Então essa aqui vai ser a minha tela principal, que é esse meu ambiente aqui, ó, raiz aqui no Linux. E vou salvar isso daqui, ó, File Save, Packet Tracer, e vou colocar aqui como projeto.pkt. Vai ser meu arquivo principal ali. Então, ó, lá na minha pasta do Packet Tracer, agora eu tenho o background lá, que é um que eu uso de padrão, que eu vou usar para o provedor. Os que eu criei com base no Google Maps, esse é meu arquivo PKT, que vai ser o meu principal, né? Então todo o meu projeto de simulação vai rodar neste arquivo somente. Então é muito importante salvar ele. E aqui eu fiz um script, deixa eu abrir para vocês. Aqui no terminal, Home, Gustavo, projeto final, Packet Tracer. Deixa eu ampliar aqui. Então, se eu colocar aqui para visualizar esse backup, ó, o que ele vai fazer aqui basicamente? Ele vai copiar, toda vez que eu executar ele vai copiar o arquivo projeto PKT para o arquivo, nesse mesmo diretório, para o arquivo projeto, salvando aqui o ano, mês, dia, hora, data e segundo. Então, olha só, eu já estou aqui na pasta, onde está esse meu arquivo, eu vou executar, ó, ./script backup, ó, e executei. Cada vez que eu executo, ó, o que ele está fazendo aqui? Isso que é um backup incremental. Ó. Eu tinha esse arquivo projeto PKT e ele acabou de gerar uma cópia, também PKT, ó, só que marcando aqui ó, o ano, o mês, o dia, hora, minuto e segundo. Então toda vez que eu for fazer uma modificação muito grande e tudo mais, pô, mas talvez isso vai me dar problema, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no terminal, ó, e executar esse script backup. Ó, e ele vai me gerar, ó, acabou de gerar mais um aqui, ó. Ele vai gerando esse arquivo. Por quê? Se eventualmente eu cometer um erro muito grande, às vezes vai dar muito trabalho para corrigir ou eu não conseguir detectar, pô, mas isso eu fiz, o meu arquivo de ontem estava ok. Ele vai estar aqui disponível. Eu carrego no Packet Tracer, salvo ele novamente como projeto, e isso vai me minimizar a questão aí de trabalho. Quem quiser fazer manual, você pode vir aqui na pasta mesmo, ó, Ctrl C e Ctrl V, ó, e ele vai gerar uma cópia. Né? Claro, daí você tem que ter um controle da versão. Né? Então, alguns podem fazer controle de versão. Eu gosto de trabalhar nesse formato aí, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Tá? Isso é de cada um ali. Então, é importante vocês terem isso para evitar aí a questão de terem alguns problemas aí e retrabalho principalmente, tá? E sempre eu vou rodar o meu arquivo que eu estou trabalhando no momento é o projeto PKT, né? Dica também, né? Pô, encerrei meu trabalho por hoje, fiz, ficou legal. Antes de parar com tudo, faz uma cópia lá. Então aí coloca, renomeia projeto, põe aqui, por exemplo, a data, né? Eu gosto sempre desse formato, que é mais fácil de localizar. 2020, mês 11, dia 5. Faz isso. No dia seguinte pega, continua aqui no arquivo projeto que você salvou, terminou, gera o arquivo para não ter problema. Vou deletar aqui. Então esses aqui são por enquanto aí os arquivos que eu vou usar para simulação. Aqui no Packet Tracer também. Então sempre trabalhando com projeto.pkt e com este plano de fundo ali. Feito isso, organizado o meu ambiente principal de trabalho, agora a ideia é começar a montar a minha rede. Né? Então, primeiro eu vou ter que detectar a questão do meu backbone, onde ele está. Então, por exemplo, eu estou na região 26. A 26 fica lá no bairro de Pontal do Paraná. Então, a gente vai lá para a figura 2 do projeto aqui.
Então é importante vocês se situarem também. Eu estou então aqui na praia de Pontal do Sul, então eu vou ter um armário 5. E naquela ideia de eu conectar depois todos os arquivos de simulação em rede, então eu vou vir aqui no Packet Tracer, ó, agora, e vou criar essa nuvem multi-user. E aí nessa nuvem multi-user, então aqui ó, no Packet Tracer, vocês vão pegar essa última opção aqui de cima, ó, conexão multi-usuário ali, ó. Você vai arrastar aqui. Então eu vou colocar aqui mais ou menos perto dessa PR, que é onde estaria o nosso link de fibra. E eu só vou renomear ela aqui ó, como ARD5. Essa nuvem aqui, ó, ela permite, então ela coloca ali os IPs locais. Se tiver IPv6, ela vai suportar também. E amanhã depois eu consigo criar conexões com os outros arquivos. Mas para isso eu tenho que estar na mesma, tem que saber o IP e a porta TCP configurar a porta TCP, usuário e senha do outro Packet Tracer, tá? Então a gente só vai deixar ela pronta aqui nessa ideia posterior de conectar. Então aqui essa é a nuvem multi-user ali. E a partir dela que vai chegar para nós todos os arquivos. Então todos os links aí que você vai ter de conexão com os outros usuários vai ser por fibra, e aí a gente recebe esse backbone ótico, e daí a ideia é eu atender toda a minha região aqui, o meu balneário. Então, ó, a primeira coisa agora eu vou definir onde seria a minha sede, né? Então, onde vai ter a minha unidade de administração, onde eu vou ter ali meu CPD com os equipamentos. Então, aqui na minha região, eu defini aqui que vai ser na universidade, aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. E aí eu vou criar um cluster aqui na simulação, justamente naquela ideia de construir esta nuvem aqui, ó, que é diferente da multi-user, ó. Então eu vou ter um link de fibra que chega no meu armário principal aqui, ó. E aí a partir dali eu vou subdividindo a minha rede até chegar no meu assinante. Então para criar esse mecanismo, o meu equipamento principal que está lá na especificação do projeto vai ser o 3650, ele é um multilayer, então eu vou aqui em switches, vou pegar aqui ó, o segundo 3650, eu vou estar aqui na universidade, então vou posicionar ele aqui, e aí aqui, a partir daqui eu recebo por fibra e vou espalhando, mas para não ficar muito poluído esse ambiente, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou selecionar o meu equipamento, que selecionei ele, e aí eu vou vir aqui do lado, ó, nesta nuvenzinha, ó, criar novo cluster, vou colocar como novo cluster. Selecionar novamente aqui, selecionei, novo cluster. Aí eu posso renomear. Então, por exemplo, armário principal, eu vou pôr aqui ISP, seria o Internet Service Provider, né, o provedor de internet. E quando eu crio o cluster, agora isso me possibilita trabalhar com vários cenários aqui ó, no simulador. Então, a hora que eu clicar aqui, ó, eu entro neste ambiente de simulação. Isso aqui seria a minha empresa, então vai ter aqui o meu data center. E se eu quiser voltar, ó, até ele vai me mostrar aqui, ó, ISP, que é o nome do meu cluster, e nessa setinha eu volto para o ambiente principal. Então isso aqui fica mais organizado para trabalhar, mais fácil aí de se situar. Então é só clicar aqui, ó, entra, setinha volta e assim a gente vai construindo o nosso ambiente. E aqui aquilo que eu falei, ó, nesse novo ambiente eu posso carregar um novo fundo aqui, ó. Por exemplo, vou novamente aqui, ó. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui esse meu outro arquivo. Ó, aplicar. E aí posso colocar, por exemplo, aqui a marca da minha empresa. Daí aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Podem colocar o ambiente, as salas com os equipamentos posicionados, né? A planta, por exemplo. Fica à vontade. Aí vocês podem criar vários clusters aqui. E agora eu fico então com esse fundo aqui que eu sempre utilizo. E aqui também, ó, meu ambiente principal para ir trabalhando com isso.
vocês vão ver que eu tenho como puxar um link de dentro de um cluster, tá? Então, mas é importante eu também organizar os nomes, até para não se perder muito ali. Então agora eu vou aqui no meu provedor, ó, e este cara aqui é o meu switch principal. Então ele recebe o link do backbone ótico, e aí com ele eu vou distribuir para minha infraestrutura de VoIP, câmera, dados. Então ele é bem fundamental ali. Eu vou até nomear ele aqui, ó, clicar em cima dele e colocar como gateway, que ele é o meu gateway da rede. Tá? É um equipamento bem caro, mas bem funcional, aí, bem robusto. Então eu vou clicar aqui nele. E aí vocês vão ver que ele é um pouquinho diferenciado, até porque ó, ele tem, por exemplo, primeira coisa eu vou ter que instalar as fontes de energia nele, então ele suporta duas aqui naquela ideia de redundância, se uma estragar ele mantém o equipamento funcionando. Aqui ele vai ter 24 interfaces cabeadas metálicas, aí todas gigabit Ethernet. E aqui ele vai ter espaço para 4 links de fibra também. Ó. Então eu vou instalar agora. Eu vou pegar primeiro esse slot aqui, o SMD aqui, ó, e vou colocar 4 links aqui de fibra também. Ó. Então ele vai ter aí ao todo 28 interfaces giga, né, somando as 24 metálicas mais as com fibra ótica. Então até se eu vier aqui no config, ó, ele vai me mostrar todas as interfaces. Essa 1/0 são as cabeadas, só de 1 a 24, e essa 1/1 são as de fibra. Até se eu pôr o mouse em cima aqui, ele me dá um detalhado, como está muito grande aqui a lista, ele acaba aparecendo rapidamente aí devido à fonte. Então esse é o meu gateway principal. E agora aquela ideia, ó, eu vou voltar aqui para o meu cenário anterior, né, que é o principal aqui de simulação, e eu vou puxar uma fibra do meu provedor até o meu backbone. Ó. Então eu vou aqui em conexões, vou selecionar fibra, e aí eu vou clicar em cima do cluster. Ó. Quando eu faço isso, ele vai me dar a lista de equipamentos que eu tenho. Então, por enquanto, eu só tenho o meu gateway, que é o meu multilayer que eu renomeei. Por isso a ideia de padronizar esses nomes, ó, que fica mais fácil quando a gente for fazer a interconexão entre clusters. Então eu vou aqui no meu gateway, que é o principal. Vou pegar a interface aqui, ó, giga 1/1/1. Vou selecionar ela. E aí eu vou arrastar até a minha nuvem aqui, ó, multi-user. Clico nela em criar novo link. Então é por aqui que chega tudo. Chega a minha internet principal. Se eu entrar aqui no provedor agora, ó, então ele vai me mostrar este link aqui. Ele está apagado, né, porque a gente não vai trabalhar com multi-user aqui, mas quando for conectar ele vai acender. Tá? E é interessante aqui, como a gente vai ter muitas conexões, né, usar esse recurso do bloco de notas, ó, e até eu vou anotar aqui, então, a giga 1/1/1, ela está conectada aqui no meu ARD5, e ela seria aqui o meu gateway, meu link de saída principal. Então ela vai chegar por link de trunk, lá do backbone, e depois a gente vai entrar nesses detalhes aqui. A ideia é mais manter isso aqui organizado, fazer um Ctrl S para salvar. Então essa é a primeira ideia aí. E aí me sobram os outros links de fibra para poder trabalhar. Com essa parte estruturada, aí a gente pode começar a trabalhar com a expansão da nossa rede. Então aqui a gente vai ter um servidor de câmera, que aí eu vou mostrar na próxima aula, a rede VoIP, onde a gente vai precisar de vários 2811, já que cada 2811 só suporta 42 telefones, e a parte de dados. O que eu vou sugerir para vocês que eu vou fazer aqui dentro do meu provedor, né? Então eu tenho lá meu prédio, onde eu tenho meu backbone principal, eu também vou ter uma área de teste para eu poder testar as minhas redes, ver se as configurações estão ok, para poder aplicar no meu cliente. Então a gente vai também construir aqui dentro um setor de teste.
E o objetivo que a gente vai ter aqui, basicamente, é pegar e distribuir via fibra ótica até o meu cliente câmera, telefonia VoIP e dados. Então eu vou ter que atender esses requisitos tudo chegando via fibra. Uma das ideias que a gente vai trabalhar aqui para simular um elemento que a gente chama de splitter ótico, ele não tem aqui no simulador, então a gente vai trabalhar com algo semelhante. Eu vou vir aqui em Network Device, eu vou clicar aqui nesses hubs e eu vou selecionar um deles aqui. Deixa eu maximizar ele. Vou desligar aqui e vou tirar todas as interfaces aqui que vem nele. E eu vou construir algo similar àquela ideia do splitter ótico 1:8. Então chega para mim um link de fibra e eu divido em 8, que poderiam ser 8 assinantes, ou esses 8 eu vou criar um novo split, naquela ideia de construir, por exemplo, até um para 16, um para 32, um para 64, por exemplo. Então, uma vez que eu limpei, desliguei, tirei todas as interfaces, eu vou colocar esse módulo aqui, FGE, Fibra Gigabit Ethernet. E eu vou adicionar aqui, 9. Um que eu recebo do meu provedor e as outras que vão para os meus assinantes. Ele cabe 10 aqui no simulador, mas 9 aí seria o suficiente para a gente simular esse comportamento. Então aqui eu tenho 8, aqui 9, por exemplo, e vou ligar. Lembrando que como ele é um hub, ele não faz processamento nenhum. Simplesmente o sinal que chega ali na porta gigabit 0 é distribuído para todas as outras e vice-versa. Que é o que na rede GPON, por exemplo, o meu splitter vai fazer. Então, por exemplo, aqui vamos pôr aqui no Google, splitter ótico, que por exemplo tem 1:8. Então ele vai ter esta cara aqui, Só que aí eu tenho uma estrutura, uma topologia diferente. Eu tenho um equipamento que seria a OLT em vez do multilayer. Aí eu vou splitando essa rede aqui, Então, por exemplo, o sinal vem aqui do meu provedor e daí vai simplesmente ser repetido para essas 8 interfaces de saída, e isso vai até o meu CPE, lá, o meu modem do cliente. É o que a gente vai tentar fazer aqui, só que aqui a gente só tem um hub, que é um elemento ativo, requer alimentação, mas a ideia é simular esse comportamento. Então, a gente vai ver aqui no Packet Tracer. E aqui o porquê, então eu vou deixar nesse ambiente de teste, até vou renomear, vou pôr aqui como splitter 1/8 aqui, que ele vai ter todos esses links disponíveis, e com base nisso eu vou distribuir para as minhas regiões. Então, por exemplo, eu vou pegar, vou selecionar ele aqui, aí eu vou fazer um Ctrl C, ou você pode selecionar aqui e fazer Edit Copy, o Ctrl C. Vou voltar, saindo aqui da minha empresa, do provedor, eu vou vir para cá, fazer um Ctrl V, e vou arrastar aqui, E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, a Rua das Aroeiras. Então, por exemplo, eu vou puxar um link de fibra lá do meu provedor para esse splitter para atender toda essa região aqui, Então eu vou colocar aqui vou chamar aqui de FIST, alguns chamam de splitter, tem outros nomes também, caixa externa. E vou pôr aqui, Aroeiras. Ou vou pôr só assim, melhor, vou deixar aqui como seria um node. Então vou pôr aqui, Aroeiras. E deixar aqui disponível. E aí também, eu vou puxar um link de fibra. Então eu vou clicar aqui, gigabit 0. Eu vou fazer sempre assim, eu vou usar a primeira o provedor e as outras para distribuir para os meus assinantes. Então eu vou pegar gigabit 0, eu vou puxar aqui no meu provedor, Reparem que aquilo que eu falei, agora aparece 2 elementos. Esse meu splitter é o de teste, eu vou usar lá para a expansão da minha rede.
e eu vou usar aqui o gateway, e a interface de fibra que eu tenho aqui agora é a Giga 112, ó. Eu vou conectar ela aqui então, ó. E agora me aparecem dois links, ó. Então esse aqui é o meu de baixo aqui. Isso aqui, à medida que você for engatando, ele vai bagunçar um pouco, tá? Então até uma sugestão aí é vocês construírem uma tabela aqui, ó. Até vou reorganizar para ficar melhor. Gateway. Aí a próxima que eu usei aqui, que foi a 1/1/2, ela vai estar atendendo aqui, ó, Aroeiras. Aí depois eu vou usar a 1/1/3 para outra região e a 1/1/4 para outra região. Então eu vou deixar anotado aqui que à medida que eu vou aparecendo os links, eu já consigo aí me situar melhor como que vai ficar distribuído. Então, ó, agora eu tenho aqui um link de fibra vindo do meu provedor para essa região aqui, onde eu vou ter que atender ela. Aqui também, ó, se eu for para o Google Maps, lá em Pontal do Sul, então eu até ó, aumentei o zoom, ó, eu saí aqui estaria o meu provedor, aqui na universidade, e aqui é a Rua Aroeiras, que eu dei zoom, ó, e tem muitas casas aqui, ó. Se eu colocar na imagem via satélite aqui, ó, a ideia é que aquele link de fibra, ele vai atender toda essa região aqui, ó. Então eu vou pôr nesse ponto aqui, onde está o mouse aqui, e aí eu vou ter que atender tudo isso daqui, ó. Então se você for contabilizar aí, eu vou ter que subdividir esses splitters em vários outros. Claro que é devido à limitação do simulador e até para não ficar o arquivo muito pesado, acho que não vai fazer todas as casas, mas a ideia é que eu tenha uma escalabilidade, que eu consiga aí amanhã depois expandir a minha rede. Então, ó, eu estou aqui na Rua das Aroeiras. Se você for contabilizar só essa primeira quadra aqui, vai dar fácil, uns 80 assinantes. E a ideia é que eu teria que ter uma porta ali de fibra para cada assinante. Então eu teria que pegar esse 1/8 e splitar novamente, né? Então se eu pegar cada porta de 8 e splitar novamente, eu vou ter aí 64, por exemplo. E aí eu vou expandindo. Aqui eu vou deixar vocês livres, vocês podem fazer a rede balanceada ou desbalanceada. Eu vou explicar isso aí nas próximas aulas, como é que a gente vai fazer isso. Mas a ideia hoje é só chegar com esse elemento principal, esse split principal, e nas próximas aulas a gente vai construindo a nossa rede, tá? Então, isso aí vai ficar livre para vocês trabalharem. Então, continuando aqui a ideia dessa região da Rua das Aroeiras aqui, ó, então, uma outra, para ficar bem organizado o ambiente, como a gente vai trabalhar também, ó, é interessante você pegar, por exemplo, e novamente recortar aqui no mapa, ó. Então eu vou fazer aqui um recorte, vou até pegar a tela inteira aqui. Ou você pode fazer um print screen e editar depois. Sempre procure ali guardar a escala, ó, 50 metros, agora aquele tamanho ali no canto direito. Por aqui como salvar. Aí vou pôr aqui, ó, background, só para ficar organizada a minha pasta de trabalho. Aroeiras 01. E aí o que eu posso fazer? Ali no Packet Tracer, ó, como vocês viram que vai ter bastante casas aqui no mapa, eu vou fazer a ideia do cluster novamente, ó. Então eu vou pegar, vou selecionar esse meu splitter. Eu vou colocar aqui, ó, novo cluster ali em cima. Vou dar o nome aqui da rua, Aroeiras. E agora, se eu clicar nele, ó, eu caio em um novo cenário de simulação. E aí eu novamente aqui, ó, eu vou importar um fundo aqui. E agora com o mapa de Aroeiras, ó. Então vou aplicar. E aqui, por exemplo, eu posso colocar onde fica esse meu elemento principal.
E a partir dele, ó, então ele está ali com o link app, que já está ativo, que é na Gigabit Zero, que vem lá do meu provedor de internet. E esses 8 eu vou expandir a minha rede. Então eu poderia atender somente 8 assinantes, ou eu pego cada uma dessas portas e ligo no novo split de 8. E aí eu fico com um elemento que vem um link da minha rede e sai 64 links. E aí eu posso ir aumentando a minha rede e expandindo ela. Geralmente isso daqui fica ali um splitter dentro de uma caixa protegida. A gente até tem ali no laboratório de telecomunicações, lá na primeira sala onde foi feito esse projeto aqui, por exemplo, ó, ele está nessa bancada aqui no fundo embaixo, que é chamado FIST, esse elemento. Tá? Então ele tem aqui, ó, vem um link de 1 para 8 e a gente vai splitando. Ele permite a gente fazer várias distribuições. Então eu posso passar com uma fibra dentro, fazer só uma emenda devido a um rompimento, ou eu posso splitar de 1 para 8 e pegar esse de 8 e jogar no novo split dividindo. Posso fazer isso de forma balanceada ou desbalanceada. Então ele permite essa liberdade ali, ó. Por exemplo, esse é o projeto que a gente tem ali no laboratório. Até tem o diagrama aqui dele, ó. Então aqui seria o meu provedor principal. Eu entro com uma fibra só, um par com várias fibras. E aí, por exemplo, aqui eu joguei no split de 1 para 8 e joguei nessa caixa externa aqui, ó. Deve vir para uma caixa interna. Ou simplesmente eu joguei aqui para uma outra caixa para atender outra região. E aqui um link direto. Então ele permite essa flexibilidade, tá? Então a ideia é de simular um elemento desse, FIST fibra ótica aqui, ó. Vocês vão ver que tem várias opções disponíveis aí. Então ele tem essa caixa aqui, ó, com essas bandejas ali dentro, onde cada uma tem um split e a ligação dela depende do tipo de rede que eu vou trabalhar. É isso que a gente vai simular aqui no Packet Tracer. Então a ideia é só a gente construir isso daqui, ó. Vou salvar aqui. E aí eu retorno aqui, ó, na setinha e agora eu começo a ter a minha rede estruturada aqui, ó. Então começo a atender vários clientes ali. Na sequência, só vou criar aqui, definir mais duas regiões no meu mapa, onde eu vou ter esse split. Então, por exemplo, ó, e aí por isso que eu falei que é interessante ter esse ambiente de teste, eu vou precisar criar um novo split para colocar aqui e mais embaixo. Ó. O que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui no meu provedor, vou selecionar esse cara aqui que eu deixei no meu almoxerifado, aí vamos dizer assim, fazer aqui um Ctrl C e vou Ctrl V. Vou arrastar ele aqui, ó. E agora eu vou definir um segundo elemento aqui para minha rede. E aí vou dar um nome para ele. Eu estou usando como critério as ruas aqui, ó. Por exemplo, eu vou pôr nessa rua principal aqui, ó, Rua das Alamandas aqui, ó. Então aqui vou ter mais um cluster que eu vou chamar aqui de Alamandas. Vou colocar ele aqui. E a mesma ideia, ó, vou selecionar, ó, esse elemento. Só não precisa abrir ele, só selecionar. E novo cluster, ó. E ele criou mais um cluster aqui para mim, ó. E aí só para organizar, vou por aqui, ó, Alamandas. E vou seguir com a mesma ideia aqui, ó. Vou pegar já passar a fibra aqui. Então vou selecionar aqui, ó, a Gigabit Zero do meu split, lá no meu provedor. E ele vai no meu gateway, no meu multilayer, na 113. Então vou até anotar aqui, ó, agora, ó, para ficar bem organizado. Esse aqui vai lá para o cluster Alamandas. Então essa é a ideia aí. E aí a mesma coisa, né? Aqui eu vou ter, ó, um novo cluster, ó, novo cenário aqui, onde eu posso, nesse da Alamandas aqui, vir no Google Maps novamente, ó.
e vou navegando aqui até achar minha rua. Aqui, ó, tem a Beira-Mar, Palmeiras, ó, esta rua aqui das Alamandas ali, ó. E a ideia seria que eu atendesse, então, ó, ele estaria posicionado aqui na Beira-Mar, aqui, ó. Então eu vou colocar aqui que ele atenda toda essa região aqui, ó, da Beira-Mar para baixo. Já que lá da Beira-Mar para cima, aqui, ó, eu vou pegar e vou atender lá pelas Aroeiras. Claro, eu posso expandir, né? A minha rede ela tem que ter esta flexibilidade, então é mais para eu ter uma referência aqui, né? A gente não vai ter como fazer tudo. Então eu vou pegar, vou selecionar aqui. Ó, lembrando que aqui a BR, aqui a PR, aqui é a minha região, né? Essa Alameda da Praia. Então tentar dar o máximo aqui de até se ficar muito apertado assim, vou dar um zoom. Mas acho que com 50 metros dá para ver melhor aqui. E aí vou selecionar aqui também, vocês podem dar um print screen. Também é possível fazer isso. Selecionei aqui salvar. Background. Agora eu vou pôr aqui Alamandas. 01 e salvei. Ó, foi lá para minha pasta aqui, ó. Para que tá bem organizado. Aquele é meu background do provedor, das minhas regiões aqui. Então agora eu vou vir aqui no meu cluster, ó. Selecionar, procurar, já está aqui, ó. E aplicar. E nesse caso vai ficar bem aqui em cima, aqui, ó, bem perto da beira-mar aqui, né? O mapa não pegou tudo, mas não tem problema. Só para ter uma referência. E acho que vai atender toda essa região aqui de baixo, aqui, ó, pegando a Alameda e lá embaixo também. Né? O que tem bastante região aí para trabalhar. Então vou voltar aqui. E aí eu tenho mais esse cluster que vai ficar mais ou menos aqui. Para atender a região. A ideia seria atender este setor aqui, ó, mas entre o azul e a Rua das Alamandas, incluindo ela também. Vai ser essa a ideia aí. E aqui também, ó, vou colocar mais um aqui para atender essa região aqui de cima. Que vai pegar aqui deputado Aníbal Cury, Mar Azul, ó, até aqui a Mar Azul, essa região toda aqui. Né, que está bem aqui na beira-mar aqui. Deixa eu até ver no mapa aqui, que daí é para distribuir. Onde eu poderia posicionar ela, por exemplo. Rua das Encantadas. Aqui que vai ter que se localizar, né? Então vocês vão ter que definir ali. Ó, essa aqui seria a Rua das Encantadas pelo mapa. Então eu poderia posicionar ela aqui, que já seria um link de fibra curtinho, para tentar atender essa região. E aí eu vou distribuir. Eu posso puxar mais daqui, ou eu posso puxar das Alamandas para cá, ou lá para cima. Aí vai depender da expansão do meu projeto. Eu vou pôr a tela mais para este canto aqui, ó, que seria esta rua, que pega ali nas Aroeiras também. Então vamos localizar aqui no Google Maps. Que seria essa Guapé, ó. Eu tenho a das Encantadas, aí eu tenho essa rua Guapé, que pega justamente aqui, ó, as Aroeiras, onde estaria ali a minha primeira caixa ali de emenda. Então a minha ficha, então eu vou colocar outra aqui, ó, nessa rua Guapé aqui, ó. Então vamos colocar ali no Packet Tracer. Vou lá no meu provedor. Então vou buscar aqui mais um split, fazer Ctrl C, Ctrl V. E ela vai ficar posicionada bem aqui, ó. E aqui é a rua Guapé. Não sei se ele vai aceitar acento, vou deixar assim. E novamente, ó, eu vou criar um cluster. Então eu vou selecionar o meu splitter aqui. E aí vou colocar o nome aqui, ó, Guapé.
Vou selecionar aqui, ó, a gigabit 0 e vou puxar até o meu provedor, meu multilayer, na 1/1/0. E aí vou até anotar aqui, ó. Então isso aqui vai até a meu elemento aqui, Guapé. Então eu tenho 4 links, né, que estão entrando e saindo do meu provedor. Um vem lá do backbone ótico, que está na 1/1/1, e os outros estão saindo para as minhas caixas de emenda de fibra para ser distribuído para os assinantes. Ó. Então a minha rede ela vai expandindo ali. Salvar aqui. E para finalizar, vou fazer aqui, pegar um mapa também da região onde pretende se atender aqui. Então vamos no Google Maps. A ideia seria pegar esta região aqui, ó. Rua das Encantadas, Sombreiras, até as Alamandas lá embaixo. Então eu vou recortar mais ou menos aqui. Ele vai estar posicionado aqui. A ideia é que a gente consegue simular uma expansão para essa região aqui. Então vou selecionar aqui, pegando a escala também, salvar background, vou pôr aqui como Guapé 01 PNG. E vou agora aqui no cluster Guapé, vou carregar o meu plano de fundo, aplicar, e está aí a minha rede posicionada bem aqui, ó, na beira-mar, onde fica o meu splitter ali. Então essa é a ideia inicial de como eu estruturei aqui a minha rede, ó, desde o mapa principal, o meu provedor, os meus nodes, né, as minhas caixas de emenda que eu vou expandir para tentar atender várias regiões. Nada impede, pessoal, que amanhã depois eu vá expandindo, e aqui até a minha sugestão que eu falei, né, de vocês deixarem aqui uma área de teste para a gente construir isso. Se vocês repararem no multilayer, acabou os meus links de fibra, ele só tem 4. Um vem do backbone e outro eu estou atendendo as 3 principais caixas de emenda. Contudo, olha só, eu consigo expandir a minha rede se eu for utilizar um conversor de mídia. Então eu vou vir aqui em Hubs, ó, eu vou pegar agora um repetidor e eu vou construir um conversor de mídia. Então eu vou maximizar aqui, vou desligar ele, similar àquele primeiro splitter que eu construí, só que só tem 2 portas, ó. Então ele vai ter aqui uma, ó, CGE cabo gigabit Ethernet para fibra gigabit Ethernet. Vou ligar aqui. Esse conversor de mídia ele faz um papel similar no simulador a esses conversores, acho que tem até no laboratório, ó, esse aqui da Intelbras, ó, onde vem aqui, ó, entra um cabo de rede que entra aqui do meu switch, do meu roteador, para cá, e ele converte para fibra para os meus assinantes. Esse transceiver conversor de mídia. E aí tem para WDM, tem para uma porta, 2 portas, conexão APC, SC, então tem variações ali. A gente vai simular um elemento desse também. Qual que é a ideia de simular isso? Se a gente precisar, por exemplo, puxa, mas aquele meu node lá está sobrecarregado das aroeiras. Eu vou ter que sair com link de fibra, mas eu não tenho mais porta de fibra. A gente vai colocar um cara desse aqui, ó. Aí a gente pega aqui um cabo de rede. Ó, agora é tudo cabeado, acabou minha fibra. Ligo aqui. E saio lá do meu provedor, ó, com um link de fibra para atender um outro node. Tá? Então a ideia é de ter essa flexibilidade. A minha rede ela vai ter que ser expandida ali. Então essa é a ideia inicial, os primeiros passos, né? A partir disso a gente vai incrementando. Então vocês definam a região de vocês, seleciona lá no mapa, recorta no mapa para ficar organizado. Aí vão definindo os clusters, por enquanto com multilayer.
que nas próximas aulas a gente vai começar a estruturar aqui uma rede VoIP, a gente vai fazer internamente, e aí eu depois entregar para os meus assinantes. Aí a rede de CFTV e dados, e aí a gente vai fazer em IPv4 e depois IPv6 também. Aquilo que eu disse lá no começo, mantenham muito organizado essa pasta, façam backup. Este arquivo do projeto, ó, puxa, ficou legal, né? Já trabalhei hoje, então o que eu vou fazer agora? Ó? A dica é aquilo que eu comentei, vem aqui no arquivo projeto PKT, você pode salvar uma cópia e renomeia aqui com a data, né, do dia ali para você não perder. Então, por exemplo, ou versões, né, também é válido. Eu vou colocar aqui 2020 11, mês 11, dia 5 hoje. Ou, né, dependendo aí das ferramentas que você tem, ó, eu tenho aqui um script que já está ali na pasta, ó, e ele já gerou uma cópia aqui para mim, com hora e data também. Tá? Então amanhã depois, se eu fizer um erro muito... Amanhã eu vou fazer alguma coisa, errei muito, eu simplesmente pego e já tenho o trabalho do arquivo anterior. E aí não vou perder muita coisa e não vou ter retrabalho. Então essa é a ideia do laboratório de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.